Bem-vindos ao Araçatuba SA dessa semana. E antes de começar, já é praxe, vocês já estão mais do que cansados de saber, vou falar dos nossos grandes parceiros. Primeiro, Zé Roberto Pistori do Calu, não é isso, Caíto? Isso. Um grande amigo, um lugar de networking, um lugar que você deve frequentar, porque a maioria dos empresários que eu conheço eu encontro lá, viu, Caio? Mandar então um beijão para Vaniá, a Suite, que cuida do nosso cabelo, para Ju, que cuida da barba, para Adriele, para Gabi, para toda a equipe que cuida da gente lá no Calu. Também... Desculpa, Rodrigo, mas só vou cortar, mas lembrar assim, do Calu, além de toda essa questão do relacionamento que a gente encontra por lá de fato, e da qualidade do atendimento, né, da prestação de serviços que eles fazem, eles têm um cuidado e atenção com a gente quando nós vamos lá, a gente sente o profissionalismo em cada detalhe do que é feito. Então, de fato, quem não conhece tem que conhecer. Exatamente, que tem uma coisa até boa que você colocou, é o seguinte, dar os parabéns para a gestão do Roberto, que realmente ele faz com que a equipe dele seja uma grande fornecedora de atenção, né, de um bom cuidado para com o cliente. Realmente eu não tinha pensado sobre isso, verdade. Também temos que falar do nosso parceiro Aguaraguá, o Rodrigo de Ataíde. Exatamente. E a Tati montando um novo modelo de negócio, que é a personalização, a customização das garrafas de água para o seu negócio, para a sua festa. É um negócio muito bacana. Quem tiver interesse, mimos@aguaraguá.com.br. Especialmente agora, estamos entrando véspera aí do mês das noivas, né? Exatamente. Então vale a pena ficar esperto e já fazer o casamento ali com a Aguaraguá personalizada. E água, um bem que está ficando cada dia mais valioso. A gente nem bebe mais, a gente guarda. Exatamente. Também falar que nós estamos naquela campanha nossa, não é, Caio? Sim. Nós devemos nos aculturar para nos tornarmos mais inteligentes, né? E poder peneirar as informações e tomarmos as decisões corretas em nossas vidas. E nós estamos numa campanha que um dos melhores jeitos de você se aculturar é lendo um jornal regional, um bom jornal regional. E óbvio que é o que nós vamos recomendar, aquilo que a gente lê, que é a Folha da Região. Para assinar, 3636-7779. Você tem que assinar. Caíto, traz nosso convidado. Tá joia, legal, Rodrigo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo. Bruno, muito bem-vindo. Obrigado. A gente já bateu um papo inicial aqui, né, Rodrigo? Sim. Conhecemos um pouquinho da história do Bruno, que teve muito desafio desde cedo, né? E desde cedo, literalmente, a gente gosta de trazer isso para cá, né? A gente que começa a trabalhar cedo, cresce na vida e hoje é um exemplo para nós, né? Para nós seguirmos aí e empreendermos. E pensando no que eu falei de aculturar e de criar inteligência, nada melhor do que trazer alguém que tenha a responsabilidade de educar. Exato. Na área da educação, então, é o Bruno do Colégio Judá. Bruno, muito bem-vindo. E, bom, vamos começar conhecendo a sua história. Você veio de Andradina para Araçatuba. Como é que começou tudo? Isso mesmo, Kaique. Bom dia, Kaique. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesta manhã, né? Kaique, então, cheguei de Andradina para cá em 2008. Eu vim transferido. Trabalhava numa rede de supermercado em Andradina, vim transferido de lá, de Andradina para cá. E em 2008 eu iniciei minha trajetória aqui na cidade de Araçatuba. E você começou a trabalhar cedo lá, não foi? Isso, comecei aos meus 15 anos de idade nessa rede de supermercados como pacoteiro. E durante muito tempo, minha trajetória profissional, trabalhei durante 9 anos nessa rede de supermercados. Né? Dentro da empresa, tive um crescimento, iniciei como pacoteiro, depois fui para office boy, depois de office boy comecei a ser auxiliar administrativo e fui crescendo dentro dessa rede de supermercados e cheguei a ser gerente de contas, dentre outras funções que eu fui desenvolvendo ao longo desses 9 anos. Fui auditor, fui supervisor de processos e saí como gerente de contas. Poxa, dessa rede de supermercados. 9 anos? Durante 9 anos. Tá. Então, ou seja, você já estaria com 24 anos aí, é isso? Dos meus 15 até os 23 anos. Tá. Um pouquinho, Aí tem aqueles meses, né? Sim. Mas assim, também isso é legal. Se você passou por uma porção de setores diferentes, é coisa que já vai ajudando no repertório para depois quando você vai empreender, não é isso? Sombra de dúvida. Sim. Certo, legal. Mas aí fala desse pulo, desse salto, né? Então, quer dizer, até 2008 você estava no supermercado. Como gerente de contas? Como gerente de contas. Gerente de contas. Na verdade, eu mudei para Araçatuba em 2008, 2009. Continuei. Você ainda estava no... Isso, ainda estava no supermercado.
E aí eu sempre tive um sonho de ter meu próprio negócio, de adquirir minha própria empresa. Um dos sonhos mais bonitos que alguém tem que ter, né? Para mudar um país, empreendedorismo, tá na veia. Isso a gente tem que aplaudir de pé. Desculpa, Bruno, é o que vai mudar esse país, são pessoas como você. Obrigado. E aí, assim, dentro dessa visão, né, de ter meu próprio negócio, de ter minha própria empresa, diante desse desafio, surgiu a oportunidade em 2009 de adquirir uma escola, né, um colégio, porque eu sempre fui muito envolvido com escola, com trabalho, com a educação. Desde a minha infância, sempre trabalhei junto com os diretores, como trabalho voluntário, diretores de escola lá em Andradina, participei de grêmios estudantis, né, organizava vários eventos junto com a direção da escola, sempre gostei muito. Aliás, é um sonho que vem desde a infância, né? Que quando eu era criança eu fazia meu irmão mais velho montar escolinha de tijolo, cabaninhas de tijolo no quintal de casa, e lá eu ficava dando aula, lá eu ficava brincando de escolinha. Gostava da pedagogia. Que legal, sempre gostei do ramo escolar, do ramo da educação, né? Mas de qualquer forma você não estudou pedagogia? Não. Você tem alguém que estudou, que trabalha junto com você, o que é seu sócio? Isso, na verdade minha sócia hoje é minha esposa, que aí é onde eu gostaria de entrar, né? Então, assim, eu sempre quis ter minha própria empresa, sempre tive muito ligado à questão ao ramo da educação, sempre gostei muito do ramo escolar. E aí surgiu a oportunidade, minha esposa é professora, e ela dava aula numa escola, na época chamada Escola Manancial. Ela era professora lá. E foi onde surgiu a oportunidade de nós estarmos adquirindo essa escola, dando continuidade a esse projeto. Eu uni a minha administração, porque eu sou um administrador de empresas, a experiência de pedagogia dela, foi onde nós demos início, na época, Escola Infantil Judá. Às vezes o que precisa é isso, né? Juntar os pontos. Exatamente, juntar os pontos para se chegar lá. Mas você comprar, sempre quando essas histórias passam por essa situação, né, de você ser colaborador e comprar um novo negócio, se alguém está vendendo é porque não está numa situação tão confortável. Como que é isso, Bruno? Como é que foi isso? Como é que foi tomar essa decisão? Poxa vida, vamos investir nisso, eu acredito nisso. Era uma questão de gestão que não estava sendo eficiente. Você falou, não, se eu botar uma gestão eficiente e com a competência que eu sei que eu tenho operacional, isso vai para frente. Foi mais ou menos isso a sua decisão? Fala um pouco sobre isso. Sim, foi mais ou menos isso. Na verdade, foi totalmente isso, né? Então, como eu falei no início, minha esposa era conhecida na escola, era uma das professoras. Querida, uma professora querida. Uma professora querida, né? Na época, a escola atendia só alunos da educação infantil. E eu, com a minha, como se diz, né, com sangue no zóio, querendo empreender, querendo ter meu próprio negócio, eu uni o ramo dela, essa experiência pedagógica dela, com a minha vontade de empreender, né, de ter meu próprio negócio, e nós encaramos esse desafio. Na época, pegamos a escola com 17 alunos, 15, 17 alunos, né, da educação infantil, e aí surgiu o desafio de fazer o negócio crescer, de fazer o negócio ir adiante, porque desde quando nós assumimos a direção, meu projeto, meu sonho era visualizar a escola, não só a educação infantil, mas já abrir ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e assim por diante. Entendi. Legal. E com o passar do tempo, né, na verdade, hoje, esse ano nós estamos indo para o 6º ano da gestão dessa escola. Bacana. A gente começou a ver a concretização desses sonhos. Já estão abrindo, já não são só mais ensino fundamental, infantil. Já é o Fundamental 1 e Fundamental 2, Fundamental 2. Só para a gente já encerrar esse bloco, quais são as diferenças? O que é o ensino infantil? Vai de quanto a quantos anos? Isso, a educação infantil hoje que nós atendemos seria do Judá Baby, seria equivalente a um berçário 2, maternal 1, maternal 2, pré-1 e pré-2. Que idade que hoje a criança sai do pré-2 com 5 anos de idade. Mas ela pode entrar com quantos? Um bebê de 6 meses já pode entrar? Hoje nós não atendemos essa faixa etária. Tá. Isso, o bebê de 6 meses. Hoje o critério da escola é estar andando. Perfeito. Porque nós não temos o sistema de berçário, né? A criança andando, vai para a salinha de aula e já começa a ter as atividades voltadas para o pedagógico. E o que seria então? Bom, Fundamental 1 deve ser dos 6 anos até os 10 anos de idade. Até os 10 anos. E o Fundamental 2, então, até os
14 anos. De 11 a 14 anos, que seria hoje o 9º ano, vai até o 9º ano do Fundamental 2. Nós somos da geração passada, entender esse negócio de 9º ano e 8ª série. Que coisa isso, né, Rodrigo? Nós somos do milênio passado, Caíto. Rapaz do céu. Mudaram muitas coisas nessa lei. Bom, nós vamos encerrando esse primeiro bloco de introdução. Já conhecemos o Colégio Judá, já conhecemos bastante do Rafael. Do Bruno, né? Do Bruno Rafael. É Bruno Rafael, ou Bruno Rafael. Do Bruno Rafael. E deixar a pergunta para o próximo bloco, que é como que a gente tem visto esse crescimento desse segmento, né, de ensino infantil e como que é o mercado, e se o mercado é muito competitivo. Responde isso no próximo bloco. Rafael ou Bruno? Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., esta semana com o Bruno Rafael de Souza, do Colégio Judá. Nós encerramos o bloco de introdução, deixando aquela pergunta de mercado que é para começar a esquentar o sangue do gestor que está sentado aí. Bruno, e aí, me diga uma coisa, como é que é esse mercado? A gente vê que surgiram muitas escolas infantis, né? Você pegou uma escola que já estava rodando. Como é que é esse mercado? Fala para nós, vamos começar por aí. Um mercado não diferente hoje dos inúmeros mercados que nós temos no estado de São Paulo. É um mercado muito competitivo, né? Hoje nós temos várias e várias escolas, só que desde quando nós assumimos a gestão, na época da Escola Manancial, e passou a ser, com o passar do tempo, Colégio Judá, nós já tínhamos uma coisa em mente, nós já tínhamos já o nosso foco, o nosso propósito estabelecido. A missão de vocês. Nós já tínhamos uma missão, que era trazer para Araçatuba não apenas mais uma escola, como inúmeras, né? Mas era trazer para Araçatuba uma escola, né, que tivesse qualidade no ensino, porque eu acho que hoje o dever de qualquer instituição de ensino é trazer qualidade de ensino para o aluno. A gente não faz nada demais quando nós falamos assim, a minha escola tem qualidade no ensino. É o mínimo indispensável. Perfeito, ainda mais uma bacana. Escola particular, né, onde o pai investe no futuro do seu filho. Isso daí não é o dever da escola. Todas as escolas têm que ter isso como premissa básica. Tem que ter qualidade de ensino, isso é básico. Né? Só que nós sempre pensamos no diferencial. O que nós vamos trazer a mais para o nosso público, para o nosso pai de aluno, para o nosso aluno? Que foi aonde surgiu a ideia de trazer para Araçatuba uma escola com essa qualidade e também com princípios bíblicos. Perfeito. Onde nós não pregamos religião, nós não ensinamos doutrinas religiosas, mas à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, a gente passa para os alunos valores cristãos, princípios de família, princípios como o de aliança, por exemplo. Eu posso fazer um parênteses? Eu acho que a gente fica se policiando muito com relação à questão de religião e questão de princípios, mas nós temos que pautar a coisa aqui. Você não ensina budismo lá. Você ensina o cristianismo. Então a gente tem que deixar claro. É igual, por exemplo, os partidos políticos. Eles têm que existir na sua pluralidade. Essa é a minha opinião, porque nós somos plurais. Né? Assim como as escolas têm que ser plurais. Foi o que você disse. Princípio básico de toda escola, não só privada, né? Não só particular, deveria ser de todas as escolas, o princípio da educação, do conhecimento, né? Ser exímio, na pública e na privada. Na pública vai ser um estado laico, se você quiser colocar seu filho, vamos dizer, se fossem as comparações, fosse o mesmo grau de valor. Então coloca lá no público e vai ter um treinamento laico da vida. Não, eu quero que meu filho tenha os princípios cristãos, além de tudo, bem arraigados em seu... Porque nós observamos hoje que, infelizmente, no modo em geral, né, a gente observa que a educação, ela tirou princípios, ela tem se perdido alguns princípios que eu considero princípios vitais. Princípios de família, princípios de educação. Então a gente observa que muitas escolas hoje, por exemplo, coloca para os seus alunos concurso de, deixa eu até banalizar um pouquinho, concurso de dança de bundinha. Aí eu, como um gestor da área da educação, me pergunto, o que isso vai agregar de valor na vida de uma criança? Então, assim, o Colégio Judá partiu desse princípio, entendeu? De resgatar valores de família, valores éticos e através da palavra de Deus. Porque, infelizmente, né, cada vez mais eles querem tirar valores
da Bíblia, das instituições de ensino, e em contrapartida estão colocando princípios, coisas totalmente deturpadas. Eu vou dizer assim, eu não vou nem julgar as questões tipo dessas ações, talvez, vamos dizer, até quase que caricata, de fazer uma competição da dancinha da garrafa para uma criança. Vamos lá. Mas eu digo o seguinte, a sociedade paga o preço pelas suas escolhas. Se você quiser treinar uma criança a dar valor na futilidade, esteja preparado para receber um adulto que vai dar valor na futilidade. Se você der um treinamento para a criança dar valores em princípios cristãos, prepare-se para ter um adulto que... Então, assim, a gente não colhe o que não planta. É isso mesmo. Hoje, brincando lá no Calu, tinha um senhor do meu lado, brincando não, conversando sobre aquele post que eu fiz sobre previdência. Sim. E eu chegando na conclusão, falei a tese que vai ficar faltando naquele post para esclarecer para o pessoal a minha visão da previdência. Mas a questão foi assim, chegando no final eu falei assim, que a melhor previdência que tem é você fazer um bom fundo de reserva e ser um bom pai, para que quem cuide de você seja o seu filho no final, para que você tenha uma vida digna, porque nem todo o dinheiro do mundo pode te garantir uma morte digna. Você pode contratar 100 enfermeiros e os 100 odiar você e te maltratar. Pode acontecer. Mesmo. Ou seja, nós temos que estar preparados para colher o que a gente vai plantar. Inclusive, vem de encontro, porque um dos princípios que nós ensinamos na nossa escola, as crianças, é o princípio da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Isso vem de encontro. Mas voltando à gestão, saindo um pouco do campo filosófico da educação, o diferencial, a segmentação do seu mercado, então seria, em princípio, os pais que dão valor ao ensinamento cristão. Isso, seria o ensinamento cristão. E também nós fazemos um trabalho muito voltado para a questão do empreendedorismo, onde nós nos preocupamos desde cedo formarmos as nossas crianças para se tornarem empreendedores no futuro. A gente observa que hoje é muito comum. Nós observamos jovens, por exemplo, com 17, 18 anos, que iniciam projetos e muita iniciativa, pouca acabativa, porque hoje tudo dá trabalho, tudo é muito difícil. Mas eu já levantava a mão pro céu se a gente pegasse 18, 19 anos e tivesse bastante iniciativa e pouco acabativa. Eu não estou vendo nem a iniciativa, é isso que está me deixando desesperado. É verdade, verdade. Então a nossa preocupação, além dos princípios, é formar as nossas crianças para se tornarem adultos, empreendedores, adultos equilibrados emocionalmente. Isso é importante também. A nossa preocupação vai além. Bom, mas aí traz um assunto inteiramente, assim, interessante e polêmico para começar o Bloco Pimenta, Caíto. Então, porque, quer dizer, eu estou vendo que você está vindo com um posicionamento já diferente. Isso foi desde o começo só antes para eu preparar aqui. Desde o começo do Judá, você já trouxe essa proposta de trazer a ideia do empreendedorismo e a ideia da educação cristã. Na verdade, a princípio nós partimos para a educação cristã. Ok. E na sequência surgiu a questão Na sequência foi surgindo a questão do empreendedorismo. E tem a ver com isso que com isso que você está tentando levantar, porque você é um católico e eu sou um protestante. Sim. Em síntese, o catolicismo criou um estigma de que o lucro é pecado. Sim, tem isso. Eu estudei em escola católica a minha vida inteira. Eu até hoje não sei cobrar juros quando eu empresto dinheiro para alguém. Você me devolve a mesma coisa. É uma coisa que ficou arraigado em mim. Não consigo cobrar juros. O catolicismo tem isso. Já a questão do protestante vê o lucro como algo benéfico. Você vê os Estados Unidos, os americanos. Para terminar esse bloco e ir para o Bloco Pimenta, eu gostaria de saber a seguinte pergunta. Nos Estados Unidos, um dos países protestantes, e que tem a cultura, a educação levada muito a sério, tem uma disciplina chamada Supply and Demand, ou seja, suprimentos e demanda, oferta e procura. Eles treinam a molecada a entender que o Estado vem para dar uma regradinha na coisa e não para organizar tudo. O que o Colégio Judá está pensando no futuro dessas crianças quando coloca o empreendedorismo na base do ensinamento delas? Responde isso no próximo bloco, Bruno. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Essa semana com o Bruno Rafael, do Colégio Judá. Uma escola, eu vou dizer infantil e fundamental, mas uma escola que pega a criança na fase primordial dela, do começar a andar até seus 14 anos. E traz para ela, além dos princípios cristãos,
o princípio do empreendedorismo. E a pergunta que eu deixei é: o que, de fato, né, assim, a gente pode esperar de uma criança que entra lá no Colégio Judá e vai receber uma criança preparada com base na cristandade, né, nos princípios cristãos, e eu acredito que seja nos princípios cristãos evangélicos, deva ser evangélico, eu imagino, porque tem muito a ver com o empreendedorismo, com o ganhar dinheiro, que é muito do estilo de vida americano. O que tem a ver uma coisa com a outra, Bruno? E se isso é uma coisa meio que aconteceu naturalmente, pelo que você me disse, se isso é tão natural assim que a gente é capaz de falar assim, poxa, então os americanos, não é que... Será que a religião tem alguma coisa nisso? Explica um pouquinho sobre isso. Então, Rodrigo, nós começamos a trabalhar o empreendedorismo, na verdade, desde da educação infantil. Claro que na educação infantil mais leve, uma introdução a esse empreendedorismo, e a partir do primeiro ano do ensino fundamental... Ninguém vende um lanche para comprar o do outro? Não, esses dias nós nos deparamos lá com um aluno de 4, 5 anos de idade negociando. O pai dele é dono de uma garagem de veículo e ele levando o carrinho para a escola, querendo negociar, vender com os amigos. Então tem essas situações também. Então nós nos preocupamos desde a educação infantil, esse trabalho, essa introdução, e a partir do primeiro ano do ensino fundamental, né, do primeiro até o 6º ano do Fundamental 2, nós já entramos no empreendedorismo como lição. Então tem uma disciplina na grade curricular das aulas que chama-se empreendedorismo. Bacana. Então qual que é a nossa preocupação? Você até fez uma comparação entre a Bíblia e o empreendedorismo. Se nós analisarmos biblicamente, os grandes homens na época eram reis, ganhavam muito dinheiro. Salomão, por exemplo, né? Tinha fortunas e mais fortunas, eram empreendedores. Davi, enfim, vários e vários homens, José, né, todos da Bíblia eram grandes empreendedores. Se nós analisarmos a história deles biblicamente, nós vamos ter grandes exemplos de homens que já voltados para o empreendedorismo. E o Colégio Judá, qual que é o fundamento, qual que é o nosso objetivo com essas aulas de empreendedorismo? É ensinar a criança a ter visão do futuro, desde cedo, é ensinar a criança a ter uma gestão legal, saber administrar o dinheiro, se ganha uma mesada do pai... Né? Saber exatamente, saber Poxa, não isso é uma coisa muito desperdiçar. importante de colocar aqui. Então, quer dizer, na disciplina empreendedorismo há uma matéria, vamos dizer assim, um pedaço, um segmento para a pessoa para aprender a cuidar da finança pessoal. Exatamente. Isso é interessantíssimo. É o que o Ricardo Amorim uma vez postou no Facebook. A gente aprende tanta coisa supérflua ao longo da nossa vida acadêmica e não aprendemos o básico de finanças, por exemplo. Exatamente. E isso é aprendido lá. Isso é aprendido lá. No primeiro ano, aí nós fechamos essa disciplina hoje, no 6º ano do Fundamental 2, onde nós ensinamos para eles como abrir uma empresa, como adquirir uma empresa, estar de olho no mercado, na concorrência. Então, tudo isso é aprendido lá, desde a infância. E nós temos colhido ótimos frutos com isso. Então, esses dias mesmo chegou uma aluna, esse ano está no 5º ano, ano passado no 4º ano do ensino fundamental, com um projeto ela abriu uma empresa de doce. Então ela fez o pai dela ir lá comprar os itens que ela queria vender doce, vendeu o doce com o lucro que ela adquiriu na venda dos doces, chamado Doces da Nick, colocou o nome da empresa dela, e com o lucro que ela adquiriu na venda desses doces, ela fez uma doação para a igreja que ela fazia parte. Legal, bacana. Então foi um projeto muito legal, tá no site da escola. Acho que é uma boa soma então das duas variáveis, né, do empreendedorismo, né, e da educação cristandade. Isso, então é um trabalho fantástico. Agora, eu queria, até quando eu perguntei no bloco anterior se você já tinha começado com essas inovações, é porque você falou que tinha um paradigma que vocês começaram o negócio jovens, então já tinha algum tipo de restrição, né? É importante falar sobre isso. E aí, né? Moleque novo, já está trazendo coisa nova também, será que vai dar certo? Será que, né? Então assim, eu queria que você falasse, aproveitar esse bloco, assim, o quanto de resistência você encontrou nesse início do negócio, e hoje que já está fortalecido, né, já está na prática, já está acontecendo, né, esse ensino do empreendedorismo, se ainda hoje existem pais, né, ou pessoas da comunidade que, por exemplo, levantam essa questão, puxa, mas vai ensinar empreendedorismo, não vai desvirtuar
né, de repente pro negociador, alguma coisa assim. Se você tem algum tipo de resistência cultural com relação a isso? Não, Caíto. Não tem. A aceitação foi boa? A aceitação muito boa, legal. Apoio total dos pais. Inclusive, por exemplo, eu vou citar esse caso como exemplo, que eu já comecei a citar dentre outros, né? O caso do doce da Nick, essa menina que fez esse doce. O pai dela apoiou o projeto, comprou o projeto, passou o projeto no papel. Então há uma parceria muito grande dos pais, uma aceitação muito legal. E com relação à resistência que eu e minha esposa, nós tivemos no começo quando nós abrimos a escola, aliás, quando nós demos continuidade, assumimos a direção do colégio, realmente os pais, poxa, 2 meninos, né, como que eu posso confiar meu filho com eles? E no princípio, alguns pais saíam falando, não, mas eles são muito jovens. Então nós tivemos que nos desdobrar, nós tivemos que elaborar projetos e mais projetos, comprovar na prática que jovem também pode ser empreendedor. Óbvio. Que jovem também pode ser responsável. Tanto que esse projeto está aí, graças a Deus, né? Hoje nós estamos em um crescimento maravilhoso, crescemos ano a ano e fortalecidos, né? Como você mesmo mencionou. E os pais comprando o projeto, os pais amam a instituição, amam o colégio e confiam demais na instituição. Caíto, uma coisa que vou pensando aqui, vai me fazendo uma satisfação, porque assim, cara, que segredo que tem, que grande genialidade tem em entender de negócio. Eu acho que sacadas geniais é uma coisa. Agora, entender de que você precisa de um bom ponto de venda, né? Coisas que são razoáveis para se passar para uma criança assim. Olha, quando você vai fazer seu negócio, você vai vender doce na frente de uma clínica de diabético? Provavelmente não, você vai vender onde. Assim, são coisas óbvias que você pode ensinar para as pessoas, para uma criança, que um negócio não é simplesmente pegar um tanto de dinheiro, compra uma coisa e vende amanhã por mais. É uma coisa extremamente interessante. É muito bonito ver essa preocupação de colocar nas crianças. E eu imagino que você deva ter uma metodologia já muito bem planejada. Há quanto tempo faz que o empreendedorismo está na grade do Colégio Judá? Então, o empreendedorismo foi para a grade do Colégio Judá há 3 anos. Esse é o 3º ano que nós estamos trabalhando com isso. Inclusive, nós fizemos uma parceria com o Sebrae. O Sebrae capacitou os meus professores. Jovens empreendedores, Jovens empreendedores, primeiros passos. Capacitou os professores para que eles apliquem na prática essas aulas de empreendedorismo. Você conhecia esse programa? Conheço. Cara, assim, até parabenizo o Sebrae, o Marco Aurélio acompanha também a gente aqui. Parabéns, acho que é uma belíssima iniciativa. Muito é o tipo de coisa assim que tem que ser de encontro com aquilo que nós procurávamos. Que tem que reproduzir mais e mais. Quando eu fiz aquela pergunta com relação à resistência, aqui no programa de negócio soa até um pouco estranho. Mas assim, é muito comum, eu vejo isso nos meios sociais que eu faço parte, ainda a estigmatização do empreendedor como o burguês antigo. Sim. Então ainda acha que é aquele modelo burguês, né, do lucro pelo lucro, né, o lucro mais. E a gente está tendo uma mudança nessas configurações. E esse programa do Sebrae, né, eu já conheci, inclusive, Birigui, né, está implantando nas escolas públicas. Que bacana, cara. Acho assim, isso tem que ser disseminado mais mesmo, né, de fato. Mas assim, eu sei que é um programa fantástico. Isso. Então ele coloca o lucro onde ele deve estar. Existe uma metodologia, então, já muito mais bem definida, mais que testada pelo Sebrae. Nós podemos a Instituição Brasileira de Empreendedorismo. Nos nossos princípios, a metodologia do Sebrae. É um trabalho fantástico. Então, bom, já deixo aqui meus parabéns para você, então, Bruno. É isso aí. Vamos encerrando esse bloco Pimenta e para o bloco Tendências, vamos querer saber, então, já tem história de vida executiva, o que viveu nesses últimos 2 anos, o que vive nesse último ano e o que espera para o futuro. Até o próximo bloco. Muito bem. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, começando aqui o nosso 4º bloco, Bloco Tendências, com o Bruno Rafael de Souza, do Colégio Judá, um colégio que a gente tem que olhar com olhos bem atentos, hein? Nossos formadores aí, nossos empreendedores do futuro vão sair dali. Marcando o território. Exatamente, grande iniciativa. Obrigado. E a pergunta que a gente quer saber no Bloco Tendências, na verdade, não é nem uma questão simplesmente de tendência. É o seu olhar pela sua história vivida até agora, o ano de 2014 que foi difícil para todos, e o que esperar de 2015, que começa agora, até o ano letivo começa agora de fato. Sim. E aí?
que você viveu. Faz essa contextualização pra gente, fazendo favor, com relação à inadimplência. Diz pra mim. Rodrigo, o ano de 2014 realmente foi um ano economicamente difícil, né? Como nós vimos aí os indicadores. Mas no ramo da educação, o que eu observo? Que os pais, eles fazem de tudo. Muitas vezes eles tiram deles para poder fornecer uma educação de qualidade para os filhos. Então, acho que nada melhor para uma mãe, por exemplo, que trabalha no comércio, né? Trabalhar com tranquilidade, deixando seus filhos num local que confia, porque a maior preciosidade de uma mãe, de um pai, são os seus filhos, trabalhar com tranquilidade. Então, assim, mesmo em meio a todo esse cenário, eu observo que na educação os pais não têm deixado de investir. Muito pelo contrário. Cada dia mais tem aumentado essa procura pela educação de qualidade. De qualquer forma, a gente sabe que as leis brasileiras são... trata a pessoa física e a pessoa jurídica de forma não igualitária. Isso é fato, né? A pessoa jurídica não pode deixar de pagar seus compromissos. Se a pessoa física tem a conivência do Estado, isso é fato. É um grande problema. Isso é um grande problema. E tem que ser revisto esse tipo de coisa. Porque a personalidade jurídica tem funcionários, ela é uma sociedade quase que viva. Sim. Mas de qualquer forma, o cara coloca a criança na escola, se ele, vamos dizer, por uma razão, não vou dizer, né, mas por uma razão, ele não pode pagar, você não pode tirar essa criança de lá. Mas nem por isso você pode deixar de pagar seus compromissos. Como é que acontece isso numa escola? Isso, na verdade, assim, uma escola pode proceder com todos os meios legais. Deixou de pagar, a escola pode negativar. Negativar, sim. Isso, pode SPC, Serasa, até mesmo judicialmente, se for o caso. Mas você não pode cessar o serviço. Isso, nós não podemos cessar o serviço. Exceto, assim, final do ano letivo, encerrou-se o contrato educacional. Você não precisa... Aí você não faz, você pode não fazer... Aí a escola pode. E eu costumo dizer assim, o pai, quando ele gosta da escola, ele confia na escola, ele dá um jeito de acertar o seu compromisso até o final do ano letivo, por se tratar da sua maior preciosidade, que é o seu filho. Então ele não quer ter a sua vaga interrompida para o ano seguinte. Não, eu nem estou dizendo isso. É porque assim, às vezes a pessoa ainda vai renegociar e vai acabar pagando menos do que quem pagou certinho. Isso pode acontecer. Muitas vezes acontece. Você fala assim, se eu não aceitar pegar esse dinheiro desse cara, esse tanto, eu não pego mais. Nós procuramos manter alguns critérios, né, para não sermos injustos. O que eu falo é o seguinte, esse negócio de não cessar o serviço, muitas vezes a pessoa pode postergar o pagamento, né? E você não pode cessar, porque você não pode cessar as suas contas a pagar. Tive um índice de inadimplência de 50% e o governo me obriga a não cessar o serviço, né, para 50% dos alunos. É uma situação hipotética de muito risco, é isso que você está colocando. Exatamente, né? é uma situação hipotética de risco. Eu estou dizendo porque difícil, 2015 assim, é um ano que a gente fala assim, a gente vê muito empresário dizer assim, o que você espera de 2015? Eu espero que ele cabe. Em janeiro, ou seja, em janeiro. Então nós estamos em janeiro, pô. Eu espero que ele acabe, fevereiro agora, óbvio. Mas o que eu digo é um ano de se olhar com atenção para o contas a receber. Sim, exatamente. Aí é estabelecido alguns critérios. Né, que ajuda a controlar e até mesmo trazer mais eficácia nesse sistema de cobrança. Então nós temos alguns processos implantados na empresa. Então quem não é visto não é lembrado. Eu sempre falo para as funcionárias da escola, quem não faz cobrança também não vai ser lembrado. Então nós temos um critério de cobrança muito eficiente, de ligação, né? Claro, sempre com muito respeito, muita educação, né, ao consumidor, mas o fato hoje no ramo educacional, para ser considerado uma margem legal, não sei se seria essa a palavra legal, né? Mas uma margem natural, é de uma inadimplência de até 5%, 7%. Mais do que isso, realmente há um problema, há uma distorção. Então, todos os planejamentos da escola, o gestor deve considerar 5%. Perfeito. E o que você viveu? Se regra nisso? 2014 foi um ano legal com relação a isso. Então ficou abaixo dos 5%? Ficou na média de 5%, 7%. E ainda assim, muitos pais vieram, renegociaram e regularizaram suas situações. Então, para a gente fazer uma pergunta, para que nossos telespectadores consigam ver números com relação à matrícula.
Como é que está sendo agora 2015? Melhor do que início de 2014? Pior? É um crescimento... Ou foi melhor, sim. Houve crescimento, mas não o esperado. Com um olhar sempre para o futuro, a escola ela tinha um sonho, ela tinha um projeto, que era ampliar suas fronteiras, expandir suas fronteiras. Então nós estávamos na 15 de novembro e devido a esse aumento, essa demanda, houve a necessidade de nós procurarmos um prédio maior, mais aconchegante para os nossos alunos, que comportasse melhor essa demanda. Foi quando nós nos mudamos recentemente, iniciamos as aulas segunda-feira, dia 2, né? Nesse novo prédio já, que é na Rua Carlos Gomes. Um prédio mais amplo, um prédio maior, mais aconchegante. Com esse crescimento, na verdade nós estamos vindo em um ritmo de crescimento, mas com esse investimento que o colégio fez, nós temos registrado até agora um crescimento de 30% com relação ao mesmo período do ano passado. Então está excelente o crescimento. Excelente. Muito bom. Diante de um cenário, né, é difícil no mercado que nós estamos vivendo, nós estamos muito satisfeitos. Bom, nós vamos encerrando este bloco, tendências para ir para o bloco de encerramento. E eu costumo fazer uma pergunta, mas eu não vou começar com ela não, Caíto. É o seguinte, quando o mercado se retrai, a mulher, normalmente a mulher ou o homem, um dos dois do casal, pode perder o emprego e voltar para casa. Ao perder o emprego, ele vai passar a ser o cuidador do próprio filho. Isso te assusta? Responde-se no próximo bloco. Bruno. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., quinto bloco, bloco de encerramento, papo bom, tempo corre solto. Bruno Rafael do Colégio Judá. Bruno, começando esse bloco com a seguinte pergunta. Um dos maiores concorrentes do mercado, no mercado, é o próprio mercado. A gente teve uma reunião hoje, esses dias, eu deixei isso bem claro, né? Por que disso? Porque a gente viu uma proliferação de escolas infantis aqui em Araçatuba. Porque mercado bombando, pai e mãe trabalhando, criança não tem com quem ficar, você tem medo de deixar na creche municipal. Então, a solução está lá. Mercado retraindo, nós já temos projeções de que haverá uma retração de 2% do PIB. Pode ser até 2%. Até 2%. Quando pode ser até 2%, vai dar um medo isso. Pode ser até 2%, vai dar... Bom... Mas sendo otimista, isso não vai acontecer, nós vamos lutar, nós somos empreendedores. Sempre. Mas de qualquer forma, o seu maior concorrente é o próprio mercado. Tá com um pouquinho temeroso, assim, porque se o cara perder o emprego, ele não vai poder manter o filho, ele vai ter que, já que ele está em casa, ele ou a esposa, nós vivemos num mundo, né, não sexista, qualquer um dos dois que vai voltar para casa, vai cuidar da criança. E aí, é um desafio, é um medo, é um perigo ou não? É claro que todo administrador, todo empresário, sempre tem que estar antenado às realidades do mercado. Mas eu acho que um dos grandes segredos para a gente conseguir contornar toda essa crise é se manter mesmo sempre otimista, mesmo nos piores cenários, mesmo diante das crises. Então eu sempre procuro olhar pelo lado positivo. Sempre procuro olhar, por exemplo, a lei da empregada doméstica, né? Sim. Que saiu recentemente, onde dificultou muito para o patrão manter. Então, muita gente está optando, ao invés de deixar uma criança pequena, com uma babá, indo para as escolas. Sim. Então eu acho que o nosso foco tem que estar sempre nisso. Porque se nós formos olhar para o mercado, pelo cenário desastroso que nós estamos acompanhando da economia, você fica... Você desanima, né? Desanimado. E desconfiado, né? Você desconfiado, fica temeroso em investir. Exatamente, né? fica temeroso em investir. Então eu sempre procurei me manter o mais otimista possível. Legal. Por isso foi feito, o Colégio Judá realizou recentemente esse grande investimento. Perfeito. Legal. E uma pergunta agora do cliente se escolhe, Bruno. E aí? Vamos lá. Você tem uma segmentação de mercado muito bacana. Um perfil de atendimento, na qual envolve um critério que a gente aprende que não se discute futebol. Futebol discute, vai. Mas religião e política, nem tanto. E aí? Cliente se escolhe. Se chegar alguém de uma religião extremamente heterodoxa, nova, sei lá, alguém adepto ao Santo Daime, vai entrar lá para conviver com os alunos, há uma restrição, não pode existir uma restrição comercial, mas vai ser um... Fala um pouquinho sobre isso e como você está preparado para viver essa situação. Na verdade, nós procuramos manter sempre
muito bem definida a nossa filosofia, nosso sistema de ensino, nossa política, nossa filosofia de trabalho. Então, geralmente, as escolas sabem, quando optam pelo Colégio Judá, sabendo que é uma instituição cristã, que trabalha por princípios bíblicos. Na verdade, isso tem sido o maior atrativo hoje. Sim. Como eu falei a princípio, nós atendemos uma grande demanda de alunos católicos, espíritas, evangélicos. Então, nós não fazemos diferença, nem acepção de religião, mesmo porque a religião não é pregada dentro da instituição, da nossa instituição. Então, a gente procura deixar sempre, mostrarmos sempre a nossa política de trabalho. Até porque o princípio cristão é de você estar com os doentes e não com os sadios, né? Quem já está convertido, bom. Mas, então, de qualquer modo, uma coisa que eu sinto falta, e talvez faça Rodrigo só na sua igreja que não tem. Mas, por exemplo, se eu fosse gestor do seu negócio, eu estaria divulgando nas igrejas evangélicas a minha escola. Nada mais sensato e orientado. Sim. Existe algo nesse sentido ou não? Sim, nós divulgamos nas igrejas evangélicas, divulgamos também nas igrejas católicas, né? Nós não temos restrição nesse sentido. O trabalho é divulgado, né? Inclusive outdoor, a gente faz um trabalho. Mas, por exemplo, agora eu vou fazer uma pergunta, agora eu vou botar ele na fogueira. Vamos lá. A diferença do catolicismo para o protestantismo, em síntese, é que não tem subordinado para baixo de Jesus. Então nós não comungamos dos santos, né? Então a gente já fala assim, não, a gente já fala com o gestor principal do negócio, enquanto que o catolicismo se baseia na comunhão dos santos. Uma festa junina de São João, como é que é comemorada uma festa de São João lá no Colégio Judá? Tiramos o São João, fazemos uma festa caipira, sem perder a tradição, envolvendo a família. Tá certo. Legal. Uma festa joanina. Joanina. Uma festa da família, uma festa caipira, legal, mantendo a tradição. Isso é jóia. Eu estou observando uma coisa aqui, Rodrigo. Eu gosto de botar os outros na fogueira, né? Você? Eu tô mais pra romano do que pra cristão, né? Pô, tá certo. Ah, César. Mas isso aí bem, né? Muito bem. Mas o intuito é sempre positivo. Exato. Né? De trazer frutos, né? Então a semente é boa. Exato. Né? E é isso que é importante. Eu tô até tomando nota aqui. Tô bem quietinho hoje, né, Rodrigo? Eu tô prestando muita atenção porque uma coisa me marcou demais. O Bruno, ele tá sereno. Sim. E consistente, eu diria que como poucos que sentaram aqui. Exatamente, falou tudo, Caíto. Verdade. Assim, não é puxando o saco, não. Não, quantos anos você tem? 29. Você tá com 29 anos. Sim. Rapaz, eu tô sentindo inveja, eu tô com 30, né? Passei dos 30 e... de onde que vem isso? Porque, deixa eu derivar um pouquinho mais a pergunta. A gente começou falando, você começou com 15 anos trabalhando como empacotador lá em Andradina. Então você teve um repertório, né? Foi crescendo. Não é fácil crescer nas empresas, principalmente em grandes empresas. Difícil. E você tem um composto, então, pelo que eu estou vendo, profissional, acho que talvez de empenho, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e tem um componente religioso, ou de fé, espiritual, vou tirar o religioso, espiritual. Eu queria saber de onde que vem isso, essa sua serenidade, essa sua consistência, porque tudo que a gente está colocando aqui, cara, você responde assim... Nossa, parece uma constante. Parece que foi combinado. Eu falei assim, cara, eu vi muito poucas pessoas, muito poucos grandes empreendedores sentados aqui com esse tipo de postura. Eu queria aprender um pouco com isso. Eu acho que todos nós temos que ter referenciais. Tá. Eu sempre converso com a minha esposa e eu falo que desde a minha infância, meu referencial sempre foi uma tia e um tio que eu tenho, irmãos do meu pai. Sempre foram muito empreendedores, sempre foram muito bem posicionados no mercado, empresários. Então eu sempre inspirei isso neles, desde a minha infância. Então, com os meus primos, nas brincadeiras, a gente ia abrir uma empresa, um supermercado, eu queria ser o chefe. Sempre queria liderar, sempre quis empreender. Quando eu era muito criança, eu amarrava uma linha entre as árvores na frente da minha casa, pegava, roubava alguns salgadinhos, uns doces no mercado do meu avô e levava para vender lá e ganhava meu dinheiro. Isso eu tô falando com 6, 7 anos de idade, né? E aí de quem fosse lá mexer no meu negócio. Sim. Às vezes molecada na rua passava para mexer. Então eu sempre tive muito essa determinação. Sempre soube que o meu futuro seria ter o meu próprio empreendimento, minha própria empresa, né?
Mais uma coisa que o Caíto falou, nós já estamos no encerramento aqui, que eu gostaria de encerrar com esse pensamento, Caíto. O pensamento cristão, a verdade te liberta. Ele sentou ali e realmente você falou uma coisa que de fato é verdade para os nossos telespectadores. Muitos gestores de grandes empresas já sentaram nessa poltrona e titubearam, ou pediram para que perguntas não fossem feitas nos intervalos. E você não, Bruno. Você sentou aí e tocou o seu negócio, sim, tocou suas respostas com uma sinceridade incrível. Por quê? Porque tem verdade. E onde tem verdade, tem liberdade, não tem um fardo a ser carregado, fica fácil de ser conversado. Então é por isso que eu gostaria de encerrar esse programa o seguinte: se realmente sua missão é verdadeira, como a do Bruno, não tem o que temer, nem do mercado, como ele não teme. Está crescendo. Né? Parabéns, Bruno, pelo seu negócio. Eu acho que começa a pensar, dá uma estudada, sai daqui, entra no Google, questão da supply and demand, que é uma disciplina americana, vê se dá para, ou se já tem isso de alguma maneira dentro do que o Sebrae oferece, né? E você realmente tem um potencial na mão que poucos têm como negócio, que falta muito nesse país, é formar a criança para o mundo empreendedor que nos espera no futuro. Tá? Meus parabéns. Nós vamos encerrando o Araçatuba SA. Críticas e sugestões, contato @aracatubasa.com.br. Agradecendo nossos parceiros e dizendo o seguinte: fica uma sugestão para você, Bruno. Criança aprendeu a ler? Jornal, nosso jornal da região. Ensinar a criança a ter o hábito de ler o periódico, né? O nosso periódico. Então, ler o jornal. E outra coisa, se envolver também, talvez não só no empreendedorismo, mas como na política. A política não partidária, mas a política de participar. Cidadania, né? Cidadania. E a Câmara dos Vereadores brigar por aquilo que você acha correto. Se isso estiver no sangue das nossas crianças, esse país tem jeito. Prazer enorme tê-lo aqui. Prazer tê-lo aqui, Caíto, sempre. Estar contigo aqui sempre. Pode encerrar o programa. Tá joia. Obrigado, fantástico. Bruno, cara, obrigado por ter vindo aqui, compartilhar sua história. É um prazer te conhecer. E eu diria que vou cunhar, hein? Você está saindo da formação da geração nem, aquela que nem estuda nem trabalha. A gente vem falando tanto aqui, né? Exato. Que tá tão decepcionado com tudo isso. Você está transformando talvez a geração também. Então, também. Que assim seja. Esse é o nosso propósito. Parabéns. Obrigado, e Rodrigo. você deu um espírito, assim, uma inovação, uma reanimada, né? Uma reanimada na gente. Obrigado, viu? O prazer foi meu estar participando do Araçatuba SA. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos assistem. Legal. Muito obrigado. Até o próximo Araçatuba SA. Até o próximo.